Administradores, regra sobre a escolha e responsabilização. Os administradores são os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Eles podem ser responsabilizados conforme as normas da Lei 6.404/1976 e da própria Lei 13.303/2016, artigo 16. Com efeito, buscando moralizar a escolha dos administradores, a Lei 13.303/2016 estabeleceu algumas exigências e restrições. Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração e os indicados para o cargo de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente devem atender aos seguintes requisitos. Artigo 17. Letra A. Ser cidadão de reputação ilibada. Letra B. Ter notório conhecimento. Letra C. Ter experiência profissional, conforme prazos e condições descritas na lei. Letra D. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. E letra I. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas em lei. A experiência profissional deve ser comprovada pela demonstração de pelo menos um dos seguintes requisitos a seguir. Artigo 17, inciso 1. 10 anos de experiência profissional, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior. Ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS 4 ou superior, no setor público. Cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Ou 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Todavia, a exigência de experiência profissional não é absoluta, uma vez que poderá ser dispensada no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos. Artigo 17, parágrafo 5º. 1. O empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. O empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. 3. O empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de administração. Portanto, a lei afasta a exigência de comprovação de tempo de experiência profissional quando o nomeado para os cargos de administração tiver ingressado na estatal mediante concurso público, ou possuir mais de 10 anos de trabalho na entidade, ou ainda tenha comprovado a capacidade de assumir as responsabilidades do cargo. Além dos requisitos acima, a lei apresenta uma série de restrições aos indicados para o Conselho de Administração e para a diretoria. Nessa linha, veda-se a indicação, artigo 17, parágrafo 2º, letra A, de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. Letra B, de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Letra C, de pessoa que exerça cargo em organização sindical. Letra D, de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação.
Letra I. De pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. A vedação descrita na letra A estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas. Artigo 17, parágrafo 3º. Por fim, o artigo 20 do Estatuto veda a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.